E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor do Parabólica, e 1º de janeiro de 2024 já não começa tão bem assim. Na verdade, não começa nada bem, mas isso não é porque o ano virou, né? Porque foi 2024. Acontece porque você tem fenômenos acontecendo na natureza, acontecendo na Terra, no mundo geopolítico também, que isso é independente da data, tá bom? E é o seguinte, a gente já começa falando que teve um terremoto, vocês devem estar sabendo já dessa notícia, um terremoto que é de magnitude 7,6 da escala Richter, no Japão, aconteceu no Japão às 16h10 da tarde, então você tem um fuso horário aí de 24 horas, então 4h10 da manhã, aqui no horário de Brasília, né, levando em consideração. Um terremoto de magnitude 7,6 da escala Richter. Para quem quiser entender melhor, a escala Richter ela foi criada justamente por Charles Francis Richter e Ben Gutenberg em 1935, utilizando um sismógrafo, que é um aparelho que mede o movimento da Terra. E aí você consegue fazer uma escala para falar da gravidade ou não dos tremores de terra. Então, você teve um terremoto de magnitude 7,6, que é um terremoto de magnitude elevada, seguido de outros terremotos de magnitudes menores, mas que também geram certos abalos no Japão. E aí, com isso, você já tem o anúncio, né, ou o alerta de formação de tsunami, está passando uma ambulância lá fora, formando no mar do Japão. Esse terremoto atingiu a costa oeste do Japão e aí você tem relatos ou alertas de tsunamis tanto no Japão, nas duas Coreias, e também na Rússia. Então, todas as regiões ali que são próximas ali ao mar do Japão. Então você já teve, inclusive, ondas de 1,20 m atingindo o epicentro do terremoto, que é o Ajima, e o governo japonês está emitindo comunicados para a população evacuar, né, por conta do risco de tsunami. Eu trouxe aqui para vocês, eu vou mostrar para vocês aqui a questão da magnitude. Então ali nós temos a escala Richter para vocês aqui, para mostrar quais são os graus aqui da magnitude da escala Richter, que acho que é interessante trazer esse dado aqui para vocês. Então, menor que 3,5 nós temos, geralmente não é sentido, mas pode ser registrado. Ele é registrado, mas não necessariamente as pessoas sentem. De 3,5 a 5,4 nós temos, muitas vezes ele é sentido, mas pode causar pequenos danos, tá bom? Então você teve, inclusive, depois desse 7,6 já terremotos registrados mais ou menos de 4,5, 4,3 no Japão. Ali é o próximo passo, de 5,6 a 6, nós temos. Ocasiona pequenos danos em construções, é isso mesmo? Em construções. De 5,1 a 6,9 já fica mais elevado, pode causar danos graves em regiões com muitas pessoas. E aí 7,0 a 7,9, que é o caso desse que foi o maior dos tremores, porque não é só um, né, mas o maior registrado, agora no dia 1º, foi tremor de grandes proporções gerando danos graves. E maior que 8,0 nós temos muito forte, causa destruição no local, destruição total no local onde foi atingido. Se eu não me engano, ainda não é registrado desde a escala Richter um tremor acima de 10, tá? Acima de 10. Mas esse, de certa forma, está ali entre o 7 e o 8. Vocês percebem que é um tremor o maior que a gente teve, que é um tremor alto. A gente teve também um tremor, esse é o maior desde de Fukushima, né? Que teve em 2011, em março de 2011. Tem uma questão importante para se destacar. Deixa eu voltar aqui para minha telinha para vocês. Tem uma questão importante para se destacar aqui, é que o Japão ele
ele, apesar da força do terremoto e da questão da tsunami, você tem uma população que é muito disciplinada para lidar com essa questão. O Japão está cercado de placas tectônicas. A Marília poderia falar isso muito melhor do que eu, mas ele está cercado de placas tectônicas. E, na verdade, se a gente pensar no ponto de vista histórico, desde a reconstrução do Japão pós-Segunda Guerra Mundial, depois dos ataques de Hiroshima e Nagasaki, o Japão ele tem uma estratégia de reconstrução muito rápida. São dois pontos aqui para se destacar. A reconstrução do Japão e a outra como lidar com questões assim. Então, o Japão, você tem já imagens sendo registradas do tremor, das partes mais altas do tremor, das casas do Japão, ou se mantendo no lugar, muitas acabam caindo. Você tem registro de mais de 36 mil na costa oeste do Japão de residências sem energia elétrica, mas é uma população que não significa que, isso que é importante destacar, não significa que não vai acontecer fatalidades, tá? A gente ainda não tem grandes registros de fatalidades, fatalidades, mortos, né? Mas de certa forma, fica aí o registro desse 1º de janeiro para o Japão. E ainda há preocupações, então isso pode gerar ainda causas, né? Consequências ainda para o Japão e para o mundo, tá bom? Então, vamos lá. É o seguinte. Deixa eu mostrar aqui, gostaria de mostrar para vocês aqui a questão do epicentro, né? Que eu acho que eu acabei de passando aqui. Eu vou passar para vocês aqui o epicentro também. O epicentro é aqui, gente, ó. Seguinte, então a gente tem aqui o Mar do Japão, na costa oeste, o epicentro está ali em Wajima, que é essa região mais central, onde você tem um ponto roxo, e aí, conforme ele vai se expandindo, vocês reparem, conforme ele vai se expandindo, vão ficando áreas menos afetadas. Mas, de qualquer forma, o alerta é para toda a costa oeste do Japão, tá bom? Ele é para toda a costa oeste do Japão, iniciando ali no centro, então ele é bem central. Reparem, essa parte que a gente fala do epicentro. Reparem também que você tem ali as duas Coreias, você tem a Rússia, você tem a China também. Então todas elas ficam em alerta. Então vamos agora para a segunda aqui nossa aqui. A segunda notícia, na verdade, aí já cabe a nós um pouquinho mais de análise sobre isso. É que você teve. Quer ver? Eu vou até abrir aqui a matéria para poder passar para vocês com mais tranquilidade, tá bom? A questão é uma notícia que a gente tem que tomar muito cuidado com o que vem acontecendo e entre outras coisas, né? A notícia que a gente tem aqui, deixa eu colocar ela aqui para vocês. Eu acho que não vou colocar na tela não, mas o que a gente tem o líder, né? Opa, vai abrir aqui um negócio que eu não queria, vai abrir um vídeo, eu não quero que abra vídeo. Isso. Que é o Kim Jong-un, ele ordena, né? Que é o líder da Coreia Popular, da Coreia do Norte, ordena, quando eu falo Coreia Popular, é o nome da Coreia, tá? Então o pessoal, tá chamando de Coreia Popular, é o nome, calma, vai com calma. Ele ordena. É uma notícia que a gente precisa fazer essa análise sobre a questão da tendência de ser tendenciosa ou não. Ordena para preparação de mísseis da Coreia do Norte para uma possível guerra. A imprensa está noticiando isso aconteceu ontem, na verdade, no dia 31 de dezembro, último dia do ano, tá tendo repercussões atualmente, tendo repercussões agora no dia 1º de janeiro. E eu vou explicar o que está acontecendo, na verdade, porque a imprensa, muitas vezes, ela escolhe o seu lado e aqui eu vou tentar trabalhar com vocês de uma maneira esclarecedora, que fique claro para todo mundo, mas não necessariamente escolhendo um lado falando. Eu quero só explicar para vocês o que tem acontecido. A Guerra das Coreias, aquela de 1950 a 1953, na verdade, ela não acabou. A gente tem um vídeo aqui sobre a Guerra das Coreias. Eu vou deixar ele linkado aqui, vou deixar no... Acho que o card é aqui ou aqui, não lembro. Eu vou deixar no card para vocês, acho que é aqui, a Guerra das Coreias. Ela é de 50 a 53, a gente tem a divisão das Coreias lá pelo paralelo 38. Essa guerra ela não acabou. O que aconteceu em 53, na verdade,
foi um armistício. Então é um cessar-fogo momentâneo, só que esse momentâneo dura até hoje. Eu não vou ficar aqui explicando necessariamente qual o motivo do conflito, por isso eu deixo o card aqui explicando. Tem a aula aqui no canal sobre a Guerra das Coreias. Mas você teve a divisão das Coreias pelas forças aliadas pós-Primeira Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, e a questão que envolve inclusive o Japão, as hostilidades com o Japão, porque desde o final do século XIX, passando pela Primeira Guerra Mundial, a Coreia ficou sob domínio japonês. Inclusive você tinha coreanos que eram explorados no trabalho pelos japoneses durante décadas, até aí o que a gente vai chamar de Guerra das Coreias. Só para vocês entenderem em linhas gerais, de maneira bem geral aqui nesse vídeo, a parcela do norte, tá? O que a gente vai chamar de República Popular da Coreia, a Coreia do Norte, até hoje entende o Japão como um inimigo histórico, tá? Para vocês entenderem, entende o Japão como um inimigo histórico. Então, as relações podem ser diferentes com a outra Coreia, que é a Coreia do Sul, tá bom? Então, não houve um tratado de paz entre as Coreias. Houve um armistício, tá, que foi assinado aí com intermediação da ONU, por Estados Unidos, por Coreia do Norte e a China, que estava envolvida diretamente, com apoio inclusive à Coreia do Norte, um armistício. Então, essa guerra ainda está em curso. As tensões em determinado momento ao longo do século XX e século XXI, as tensões aumentam ou reduzem, tá bom? É por isso que a gente tem a famosa área desmilitarizada da Coreia, que é uma área do paralelo 38 entre as Coreias que você não pode ter atividades militares, por uma questão, por conta desse armistício, de proteção entre as Coreias para evitar um conflito direto, um retorno desse conflito direto, tá bom? E por que essa notícia tem ganhado destaque? É porque a Coreia do Norte tem sido acusada de se preparar para uma guerra nuclear. Vamos lá, que eu quero passar isso aqui para vocês. Existem alguns países, e eu pretendo fazer um vídeo, vou até conversar com a Marília para a gente fazer um vídeo, quem sabe sair essa semana ainda, amanhã, não sei, sobre a questão dos acordos nucleares, para que todo mundo entenda. Às vezes eu fico pensando, será que eu já fiz esse vídeo ou não? Eu acho que não. A gente tem o Tratado de Não Proliferação Nuclear, que é o TNP, assinado em 1970, que é o tratado o tratado que reconhece os países com arma nuclear, mas evita uma proliferação maior, e outros que não assinam esse tratado são proibidos de terem armas nucleares. Então, proibidos entre aspas. Quais são os signatários desse tratado? São Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido. Reconhece então que você tem armas nucleares, mas não há um processo. Então, tudo que for feito sobre armas nucleares dentro desses países é preciso passar pelo Tratado de Não Proliferação. Há uma intermediação internacional entre eles mesmos sobre as atividades que são conduzidas entre eles. Existem outros países que não são signatários desses tratados, mas que assumem que possuem armas nucleares. Aí entra Coreia do Norte, entra o Paquistão e entra a Índia. Vamos lembrar também que existe uma tensão entre Paquistão e Índia. Tem um vídeo aqui no canal, se eu lembrar, vocês podem procurar qual que é a tensão entre Paquistão e Índia. Mas se eu lembrar, eu deixo no card aqui para vocês, tá bom? E existe aquele país também que tem uma posição ambígua em relação, não é signatário do Tratado de 1970, mas ele tem uma posição ambígua em ter ou não ter. Ele não assume que tem armas nucleares, mas também não assume que tem, não confirma que tem, mas também não confirma que não tem armas nucleares. A gente está falando de Israel, tá? Na posição internacional. Então você tem essas questões. A Coreia do Norte é acusada de ter armas nucleares, e ela assume que tem armas nucleares, mas ela não é signatária do Tratado de 1970. Existe um tratado, isso aí eu quero falar para vocês, de proibição de armas nucleares, que é o TEPAN, que foi assinado em 2017, então a gente já está falando de um tratado mais recente, mas ele não entrou em vigor ainda até a publicação desse vídeo aqui, dia 1º de janeiro de 2024,
porque ele precisa da assinatura de 50 países, membros da ONU, para poder entrar em vigor. Ele ainda está num processo, a gente não sabe ainda se vai ou não vai, mas esse é um outro tratado mais recente, tá? Ele não está em vigor. Então a gente está falando do Tratado de Não Proliferação de 1970, que a Coreia do Norte não é signatária. Tudo bem. Então a gente já sabe que existe uma guerra em curso, tá bom? A gente já sabe que existe uma guerra em curso, que essa guerra não acabou, há um armistício, mas existem momentos de maior tensão e de menor tensão. Por que a Coreia do Norte, onde que a gente quer chegar? Por que a Coreia do Norte, o líder da Coreia do Norte, acabou dando essas informações? Não é a primeira vez que ele faz, e eu também não estou aqui porque eu não sou nenhum futurólogo, eu não estou aqui afirmando se vai ter ataque da Coreia do Norte ou não, não sou eu que vou falar isso para vocês, tá? Eu não estou aqui afirmando, porque eu também não posso afirmar se não vai ter ataque de outros países na própria Coreia do Norte. A gente está vivendo um período onde você tem guerras acontecendo. E essas guerras nunca deixaram de acontecer. Por que a gente vai duvidar de uma outra guerra? Uma guerra, inclusive, que ainda está declarada, tá bom? Só está, como eu falei para vocês, no processo de armistício. Então, no dia 18 de dezembro de 2024, então é recente, finalzinho do ano de 2023, eu falei de 2024, de 2023, né? Então é recente. Um submarino dos Estados Unidos comportando mísseis balísticos que seguem um processo nuclear, tá? Comportando mísseis balísticos nucleares, ele chegou até a costa da Coreia do Sul, numa ação conjunta com a Coreia do Sul, acho que se eu não me engano o Japão também, numa ação conjunta. Um submarino dos Estados Unidos com mísseis balísticos nucleares não chega ao mar na costa da Coreia do Sul desde 1980, no período onde a tensão ainda era muito alta. Então, o que a Coreia do Norte está justificando, e que não sou eu que estou falando, que acho que é importante destacar, é que está dando uma resposta na sua defesa, tá? Sobre essa questão dos possíveis ataques que vêm dos Estados Unidos, Coreia do Norte, Coreia do Sul, o Japão, e por aí vai. Então, na defesa. Pode ser que a tensão só atenue, mas não saia da tensão? Pode ser. Pode ser que saia dessa tensão? Pode ser também. Tá bom? Porque, como eu falei para vocês, existem acordos e as questões são muito delicadas. Mas a gente tem que tomar cuidado e não passar meia notícia. Acho que é importante destacar isso, não passar meia notícia. Eu estou aqui fazendo esse retrato histórico para vocês, para a gente não pegar só a notícia. Essa é uma das funções, o Parabólica, inclusive, ele surgiu assim. Não sei se vocês sabem, antes de eu lecionar, o Parabólica ele surgiu, por isso o nome Parabólica, uma antena que capta sinais para eu poder passar. Ele surgiu nesse sentido, de tentar mostrar uma informação para vocês com cunho histórico, não pegar só a questão factual ou o presente e tentar fazer essa análise do que vem acontecendo. Então essa tensão, ela existe há muito tempo, tá? Então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, curtem também esse vídeo. Eu faço um vídeo falando sobre os tratados, os acordos nucleares, que eu acho que é muito importante, não só para a gente entender, para ficar inteirado aí do... Inteirado é tão anos 90, né? Antenado, mas para a gente ficar ligado, saber das coisas que vem acontecendo, mas que ajuda também a gente nos vestibulares. Então esse é um dos objetivos. Então eu vou ficando por aqui. Eu amo vocês de todo coração. Um grande beijo. Fui!